não vejo nenhuma quebra de rito e nenhuma ilegalidade nos atos do Alexandre de Moraes. Isso é a primeira coisa que tem que se dizer. E nem nenhum problema no áudio que foi exposto. É preciso compreender que a democracia brasileira foi barbaramente atacada. E o ministro que defendeu a democracia mais de frente e garantiu as eleições foi o ministro Alexandre de Moraes. E nós estávamos diante, e estamos ainda, de uma realidade completamente diferente. Exemplo das fake news, em tempo real, altamente rápida, e não é possível se querer que esta defesa da democracia fosse realizada nos moldes de um processo absolutamente manual, como expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral para a resposta do tribunal. Isto iria demorar tanto que seria impossível garantir as eleições. Portanto, é absolutamente normal o ministro dar uma ordem, o seu assessor ligar para o Tribunal Superior Eleitoral. Veja, olha uma das partes divulgadas, que o ministro teria dito: olha, vocês querem que eu faça o laudo? Por quê? Porque o ministro tinha visto, segundo a própria reportagem, uma postagem de um dos indivíduos que não estava no laudo remetido. Ora, eu pergunto, se o juiz, e neste caso, o juiz Alexandre de Moraes, acumula não só a questão de julgador, mas de presidir a investigação. Eu até disse ontem, nós podemos até debater porque a questão do juiz de garantias não é aplicável ao Supremo Tribunal Federal. Eu discordo, eu acho que deveria ser em todas as instâncias. Mas o fato é que não é aplicável, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e de acordo com as regras hoje vigentes, o ministro preside a investigação e está realizando o que a lei e a Constituição manda. Ponto. Se o Supremo mudar de interpretação, é outra coisa. Até acho que para frente isso seja possível. Mas o que deve fazer um juiz que preside uma investigação se um laudo chega dizendo que o cara estava desarmado e ele olha o vídeo e está claramente armado? Ele deve dizer o quê? Mandar um ofício para se retificar o laudo? Ou claramente ele disse, olha, o assessor dizia, ele está com tempo e olhou as postagens. Ora, ele estava claramente cuidando para que a prova chegasse com as condições dele tomar a decisão. Você não há aí um áudio dizendo Alexandre de Moraes pede para incluir algo que não está. Alexandre de Moraes, pediu para dar um jeitinho e fazer uma interceptação telefônica que não está autorizada. Ora, não tem nada disso. Uhum. O que está se criando realmente é um escândalo sobre o nada. E eu posso dizer, de cadeira, talvez, com legitimidade, porque participei da Lava Jato, escrevi um livro sobre o assunto, dá para cá, um livro sobre o assunto, né? E queria falar um pouco sobre a questão do Glenn, se me permite. Uhum, claro. O Glenn escreveu um livro, antes de vir ao Brasil, criticando o sistema americano, dizendo que nos Estados Unidos entra presidente e sai presidente, e os presidentes que assumem defendem o anterior, dizendo que o sistema americano não funcionaria por causa disso. Falando dos escândalos e como o republicano entra e democrata entra e um responde o outro. Como se isso fosse o problema de não funcionar o sistema. Uma das críticas que eu faço no meu livro é isso. Digo o seguinte, os Estados Unidos vendeu para o mundo a ideia de que nós deveríamos prender os nossos ex-presidentes, a América Latina inteira. Nós fizemos isso e destruímos praticamente o nosso sistema político. O que o Glenn diz que não funciona nos Estados Unidos é exatamente o que funciona. Porque, veja, quando o Barack Obama teve um problema exatamente decorrente do escândalo que o Glenn trouxe em relação ao Snowden,
que os Estados Unidos estavam interceptando não só o mundo inteiro, mas todos os americanos, o que o Congresso americano fez imediatamente? Deu anistia às empresas. Imediatamente. Protegeu as empresas americanas. Então os Estados Unidos exportou para o mundo um projeto que ele não assume e defende as suas empresas e o seu sistema político. A ideia, falou muito bem, a ideia de imparcialidade é uma ideia completamente fantasiosa. Lógico que nós precisamos de juiz imparcial. Imparcial, ele nunca será como ser humano. Mas um juiz que tente ser imparcial e, por isso, regras que levem a isto. Agora, ser imparcial não é de maneira nenhuma permitir com que um ataque à democracia seja realizado. E neste ponto, a missão do Alexandre de Moraes, sendo o ministro que está presidindo essa investigação das fake news, tendo sido presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é exatamente manter a rigidez do sistema democrático e das eleições e conseguir combater com tempo hábil uma rede de fake news, uma organização criminosa que é o maior câncer que nós temos na pós-modernidade contra a democracia. Eu digo aos meus colegas progressistas, juristas, advogados, que é preciso compreender claramente o tempo histórico que nós estamos vivendo. Respondi isso hoje, inclusive, no Grupo Prerrogativa, que na sua maioria está completamente apoiando os atos do Alexandre de Moraes. Mas aos progressistas que querem fazer críticas e querendo fazer comparações de que há um abuso, ora, querem discutir o país, um país que é o terceiro país que mais prende no mundo, negros, pobres, condenados por tráfico, querem discutir que a lei do juiz de garantia deveria ser aplicável em todas as instâncias, querem discutir sobre uma possível mudança, inclusive na forma de um ministro presidir a investigação, podemos. Mas, segundo as normas vigentes e as interpretações jurisprudenciais de hoje, o ministro Alexandre de Moraes agiu de acordo com as normas e os ritos. Ou se acha que algum ministro dá uma ordem e um dos seus assessores não vai ligar para cumprir? Ou ele não vai tomar o cuidado de como vai estar o ofício? Esse áudio está dizendo isso. Ele não tá armando a forma, ele está dizendo, olha, é preciso constar tal número, é preciso constar tal timbre, para que não haja depois uma alegação de nulidade ou etc. Não vejo problema nenhum sobre isso. Há uma comparação estapafúrdia